Saitama humilha Flash, quebra a quarta parede, derrota o Sonic de novo e reencontra o Blast, para finalmente montar a equipe mais poderosa que vai derrotar Deus. Se você acha que aconteceu pouca coisa nesse capítulo, é porque você não se ligou nos detalhes que ele esconde, mas que eu vou explicar aqui nesse vídeo a partir de agora. Fala, fã do Saitama, Charles Barros aqui. O capítulo começa com o Butterfly GX e o Sapo da Corrente observando o Saitama no andar de cima, conversando com o Flash e questionando como o careca tinha tanto network, ainda mais com os heróis da classe S. O Sapo da Corrente fala que o Rover não tem comido sua ração, mas mesmo assim o seu pelo estava brilhando, o que significa que ele está se alimentando em outro lugar, e sabemos muito bem onde ele está comendo. O engraçado é que o Black aproveita a oportunidade para limpar o prato do Rover, então logo pode apostar que as suas células devem estar recuperadas. Eu só acho difícil dele sair da barra da saia do Saitama para se aventurar fora do QG como o Rover, já que ali ele está em total segurança contra todos. Na página seguinte, somos levados à sala de treinamento 3, onde o Saitama iria enfrentar o Flash. O herói espadachim fala que ia dar 30 minutos para que o Saitama acertasse um golpe nele, que se isso não acontecesse, o careca iria se tornar o seu aprendiz, sem discussão. Enquanto o Saitama disse que se ele vencer, o Flash ia parar com esse negócio de aprendiz de uma vez por todas, e o espadachim aceita. Só que antes que o Flash mal conseguisse dizer começa, o Saitama aparece na frente dele em uma velocidade tão absurda que dispensou até os traços de movimentação que o Murata faz ao redor dele, e me lembrou muito a movimentação do Boruto contra o Code lá em Boruto to Blue Vortex. O Flash consegue desviar da mãozada por pouco, senão era GG pra ele, dando a desculpa que aquela movimentação do Saitama não era estilosa como a dele, e que por isso ele se descuidou, mas a partir de agora ele ia com tudo pra cima do Saitama, ainda mais sabendo que aquele careca podia ser o cara que tinha derrotado o Garou, que já tinha humilhado ele no quesito velocidade lá no Arco dos Monstros. O Flash parte pra cima e começa a atacar usando todos os seus golpes famosos: o Voador do Dragão, Palma da Queda da Lua, Barragem das Folhas Caindo, Manto da Névoa, Punho do Vento da Montanha, Chute da Sombra Fluente, o famoso chute Lâmina de Vento e os socos chamativos. Só que nada funciona contra o Saitama, que até tenta dar um soco, mas o espadachim desvia com um redemoinho. E quando o Flash finalmente vai usar o seu último golpe secreto, o Saitama aparece bem na frente dele, exatamente como fez com o Genos, e a Sombra da Morte aparece no rosto do espadachim, que tranca o Butico com força. A sorte dele é que o Genos interrompe a humilhação, quer dizer, a luta, dizendo que não queria atrapalhar o teste do seu mestre para aceitar um novo discípulo, mas era uma emergência, pois um alarme de monstro tinha soado e eles precisavam agir. O bacana é que mesmo não mostrando Deus, não mostrando a lua, em um capítulo que fala do começo ao fim da entidade, o Murata dá um jeito de representar bem que God está observando tudo, porque olha esse painel e me diz se essa fotografia de contraluz não faz referência direta à entidade. Olha aí se não parece que o Saitama e o Flash não estão em frente a uma lua cheia. Genial como sempre. Flash treme na base com a onda de choque de um golpe que nem tinha acertado ele e fica indignado por não ter conseguido usar o seu golpe secreto, como se fizesse diferença, né? No caminho, o Flash fala que vai adiar aquela luta, já que o Saitama não conseguiu acertar ele. Só que o Genos diz que isso soava estranho, vindo de um cara que não parava de suar como porco. Saitama pede que Genos guie ele até os monstros, porque tem certeza que se deixar a tarefa com o espadachim, ele ia se perder rapidinho. Isso é uma referência direta ao passeio que os dois fizeram lá no QG dos monstros e que só não se perderam por causa da Manako. Um detalhe interessante dessa cena é perceber o quanto o Saitama é descolado do estilo do Genos e do Flash, porque enquanto os dois correm no estilo Naruto, o careca faz isso como um atleta, e é disso que o espadachim fala quando diz que vai refinar suas habilidades. Já na cidade E, vemos 3 heróis que estavam enfrentando os monstros e tendo dificuldades. Um cosplay do Kratos, uma cópia do Titã de Attack on Titan e um espadachim que me lembrou muito o Sasaki Kojiro de Shumatsu no Valkyrie. Os 3 monstros revelam que são um bando de incel e que ficaram assim depois de serem ignorados na internet. Enquanto isso, vemos uma figura humana logo atrás deles, e um dos heróis implora para que ele fuja, enquanto eles iam distrair os monstros. Mas a figura se recusa a sair dali, dizendo aos monstros que não se preocupassem com ele, pois ele só estava ali esperando um certo herói, que ele tinha acabado de chegar. Saitama, Flash e Genos chegam no local. E o engraçado é que enquanto o Genos se pergunta se aquele encapuzado era um refém civil, o careca reconhece ele na hora, e o anti-herói tira o capuz, dizendo que ele estava mais feliz do que pinto no lixo, porque o seu rival tinha aparecido. Pela fala do Sonic, dá pra deduzir que ele vinha observando ataques de vários monstros pela cidade, a fim de encontrar o Saitama e enfrentar ele, já que ele é um herói. Porém, outra coisa chama a atenção do Sonic, e é o Flash, que estava ali do lado do Saitama. Vale lembrar que os dois espadachins são da mesma vila oculta, que eles têm um passado, como bem mostrado em um flashback ainda nesse capítulo. Sonic pergunta o que o Saitama fazia com aquele cara, enquanto o Genos pergunta ao Flash qual a ligação dele com aquele cara irritante. Flash diz para o Cyborg não se intrometer em seus assuntos e fala para ele baixar sua mão, pois ele podia muito bem cuidar daqueles monstros em um piscar de olhos. Genos se irrita e diz que ele e seu mestre não obedeciam ordens de ninguém, e Sonic tira sarro do Cyborg, falando que ele continuava pegajoso como sempre. Sonic fala que o Saitama não ia fugir de uma luta no X1 contra ele, e é normal ele pensar que o careca queria se livrar dele de uma vez por todas, já que Genos e Flash também estavam com ele. O mais engraçado é que eles estão ali de boa, conversando, ignorando completamente os
monstros nível demônio que estavam ali perto, o que irrita muito eles. E na mesma hora, dois penetras entram nessa festa, porque o Gale Wind e o Hellfire Flame aparecem, dizendo que o fato de todos os seus alvos estarem ali facilitava bastante a vida deles. Vale lembrar que eles também têm uma rixa contra o Saitama, porque eles encontraram ele enquanto fugiam do QG dos monstros e foram humilhados por ele. Hellfire Flame pede a ajuda de Sonic para eliminar o Flash Flash e diz que aquilo era a última oportunidade dele passar para o lado deles e sobreviver. Só que o Sonic fala que não ia perdoar a dupla por dar aquelas células monstro estragadas para ele. Flash fica surpreso ao ver que a dupla de ninjas estava viva, já que o herói tinha acabado com eles lá no arco da invasão do QG. Só que, como sabemos, eles reviveram por causa da habilidade quebrada do Phoenix Man durante a luta do bicho contra o Imperador Selvagem. Flash pergunta se eles eram um tipo de monstros da Planária. Caso você não saiba, Planária são vermes da classe de animais invertebrados, que possuem uma regeneração tão absurda que intrigam os cientistas até hoje. Só que o Flame fala que aquela comparação era besta, pois se fosse o caso, eles se duplicariam após a regeneração, e não foi isso que aconteceu. O interessante dessa parte é que o Murata e o One estão falando de novo através dos seus personagens, porque enquanto o Flame tenta explicar o conceito de Planária, incorporando o One, o Gale fala que não precisa, fazendo o papel do Murata. Então é bem legal ver essa interação e discussão saudável dos dois, através de seus personagens, algo que o Tarantino faz direto em seus filmes. Flame diz que já que o Sonic não ia ajudar, ia acabar com todos de uma vez, pois eles tinham ficado bem mais fortes do que da última vez que se encontraram. Nessa hora, passamos a acompanhar um flashback da Vila Oculta Ninja. Na cena, vemos uma instalação super secreta e um dos cubos cósmicos de Deus, fortemente protegido por uma caixa de vidro, enquanto Flash e Sonic, ainda crianças, são pegos por guardas ninjas por estarem ali secretamente. E essa cena é mais uma prova de que tudo está conectado em One Punch Man, e eu vou falar muito mais sobre ela daqui a pouco. Esse flashback mostra também que o Flash e o Sonic eram amigos, mas que muita coisa aconteceu que provavelmente será revelado logo no arco da Aldeia Ninja. Voltando ao tempo presente, Flash diz que é trabalho do discípulo apagar o fogo que cai sobre o seu mestre, e ordena que o Saitama acabe com todos ali de uma vez. Só que a conversa deles é interrompida pelos monstros, que estavam cansados de bancar os figurantes, e atacam eles com tudo. Porém, eles são rapidamente aniquilados pelo Genos e o Flash, que aproveita a deixa para fatiar também a dupla de ninjas. Porém, o seu último golpe foi em vão, pois os ninjas deram uma de Kakashi e usaram o Jutsu de substituição para escaparem dali. No meio da confusão, o Sonic também faz o seu movimento, só que é afundado no chão pelo Saitama, o que surpreende o Flash, porque ele achava que seria o alvo primário de seu antigo amigo. Saitama diz que também tinha um passado com o Sonic, e que ele já tinha tentado atacar ele umas 4 vezes. Só que o Genos corrige, dizendo que o espadachim já enfrentou seu mestre pelo menos em umas 6 ocasiões diferentes. Porém, logo depois, somos impactados com a revelação bombástica que sai da boca do próprio Sonic, que ele já tinha perdido para o Saitama 14 vezes. Então muita coisa aconteceu fora de tela. Vale lembrar que a forma como o Sonic é derrotado aqui é uma referência direta ao que acontece no arco da Vila Ninja, que eu não vou falar aqui para não dar spoilers. Isso é a prova que o próximo arco de One Punch Man terá mudanças significativas na história, e ela será uma prévia do arco mais esperado da obra, a Batalha contra Deus. E se você duvida, basta reparar no que acontece no final desse capítulo. Saitama fala que vai procurar a Manako, porque está preocupado com sua segurança, e pede que Flash e Genos vão para casa. O careca de capa diz que estava cansado daquele negócio de seja meu discípulo, seja meu mestre, ou seja meu rival, e que ele não queria competir com ninguém. Porém, o Genos diz que aprendia com seu mestre a cada segundo. E o Flash fala que tudo brilha no Saitama, desde sua careca e roupa chamativa até suas habilidades. E o Sonic aproveita para confessar que admira o jeito como o Saitama sempre acha um jeito de contra-atacar os seus golpes. E nessa hora, o Saitama já passa uma mensagem para o King, dizendo que prefere jogar um videogame do que ficar conversando com esses caras, enquanto o Genos e o Flash passam a perseguir o Sonic em fuga. Na página seguinte, vemos o Saitama pedindo a ajuda do King para encontrar a Manako, e eles partem para a localização, onde o herói mais forte tinha visto ela pela última vez. O mais interessante é que eles resolvem todo esse problema gigante que o Flash passou dias tentando resolver em apenas uma página do capítulo. Sem falar que essa é a primeira vez que vemos o Saitama quebrando a quarta parede, pois ao ver que a monstrinha já estava na casa do careca, e ao chegar lá, o Flash fica surpreso e pergunta como eles tinham encontrado ela tão rápido, enquanto o Saitama fala que foi fácil e que eles fizeram isso em apenas 3 quadros, que é mais uma prova de que o careca é a versão perna longa dos mangás. Então pode apostar que nada nunca vai conseguir superar ele. Esquece o Goku, cara, não tem como. Saitama zoa o senso de direção do Flash outra vez, por ele não ter conseguido fazer o que ele fez em uma página, e o espadachim fala que depois
depois de comer, a monstrinha ia revelar tudo o que sabia sobre Deus. Manako pede mais comida ao Saitama e Flash se pergunta se ela sabia mesmo o que eles queriam saber. Ele então decide levar todos ao City, na esperança de que ele saiba algum jeito de encontrar o Blast, já que esse sim sabia muito sobre Deus. O problema é que ele acha que encontrar o herói número 1 é quase impossível, já que ele vive viajando por aí com seus portais dimensionais e nunca aparece. O mais absurdo é que ao chegarem na sala do City, o Blast já estava lá, como se estivesse esperando por eles. Muita gente tá falando que o arco da Vila Ninja será ignorado na adaptação do Murata, e que o mangaka vai partir direto pro arco de Deus. Só que eu tenho certeza que isso não vai acontecer, e aquela pedra cósmica que aparece na Vila Ninja é a prova disso. Pra mim, o Blast não lembra de nada antes da viagem do tempo do Saitama, e está ali apenas porque está seguindo uma pista que vai levar ele direto a mais uma pedra de Deus, daquelas que ele gosta tanto de colecionar. E como ele não sabe a localização da Vila Oculta, ele provavelmente foi ali pedir ajuda do Flash para mostrar o caminho, e de bônus ganhou um Saitama super poderoso. Pra mim tá claro que eles vão até a antiga Vila Ninja oculta do Flash, e muita coisa vai acontecer nesse arco, e o Blast vai poder ter a chance de ver de novo e bem de perto tudo que o Saitama é capaz. A partir daí, ele deve levar o Saitama para outro planeta para apresentar ele à sua equipe, e aí finalmente poderemos acompanhar o arco mais esperado da obra. E você, o que achou desse capítulo? Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais vídeos de One Punch Man. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Valeu!